Meu marido comprou um carro de luxo para me abandonar e ainda teve a coragem de me chamar de lixo. A frase saiu como uma pedra, pesando mais que o metal do motor que brilhava ao sol na rua. Eu me lembro do ronco do motor, do reflexo do capô prateado nos meus olhos. E da porta batendo com uma violência que parecia selar algo definitivo entre nós. Ele estava ao volante. Um sorriso frio estampado no rosto, e a mulher ao lado dele mais parecia um adereço bem encaixado naquela cena ensaiada. Michael ergueu a mão, acenou sem gentileza e, antes de virar o carro, falou para mim menos alto. Como se quisesse que o bairro inteiro ouvisse. Você é um lixo. Por um segundo tudo ficou fora de lugar. As chilanas baratas em que eu lavava a louça. A torrada que queimou pela manhã, a planta na janela que insistia em não morrer. Como se aquele som pudesse alterar a ordem das coisas que eu acreditava serem sólidas. Meus anos. Meus planos. Nossas promessas sussurradas numa cozinha pequena. A palavra colou na minha garganta e se espalhou pelos ossos. Lixo. Eu poderia começar dizendo que não vi sinais, que aquilo chegou como um raio em céu claro. Não seria totalmente verdade. Havia pequenas fissuras a tempos, ligações sem explicação. Roupas com cheiros diferentes no cesto, mensagens deletadas do telefone. A maneira como ele guardava o cartão do banco numa gaveta trancada, mas eu preferi ignorar o desconforto rotineiro. O amor e a rotina têm esse poder, adaptam-nos, desculpam-nos, anestesiam o que grita. Naquele dia, porém, ele não saiu apenas para esticar as pernas. Voltou com algo que eu, ingenuamente, associei primeiro ao orgulho masculino. O carro era um excesso que não combinava com a nossa vida. Nosso apartamento de 2 quartos, a pilha de contas na mesa, as necessidades que apertavam. O carro era uma demonstração, um letreiro que dizia, eu posso. E, ao mesmo tempo, uma lâmina que cortava o que restava de honestidade entre nós. Quando a porta bateu, minha primeira reação foi permanecer imóvel, segurando a caneca de café que esfriava nas minhas mãos como se algo sólido pudesse me impedir de desabar. As pessoas do prédio olharam, cochicharam, alguns curiosos pararam à porta. Sabrina Menos foi assim que soube do nome dela dias depois. Quando as fotos começaram a aparecer nas redes, saiu do carro com passos calculados. Michael, com uma frieza que me era estranha e familiar ao mesmo tempo. Virou-se para mim e proferiu a palavra, lixo. Foi o ponto de ruptura. Não havia mais retorno naquela simples sentença. Ele acelerou e foi embora, deixando-me com os olhos cheios de tempestade e mãos vazias. As semanas seguintes foram um emaranhado de coisas práticas e uma nalgação lenta por um oceano de humilhação. Mudar de apartamento não é só trocar endereço. É mover a história de um lugar para outro, espalhar memórias em caixas etiquetadas e deixar para trás as taças que eles gostavam de dividir. Procurei um apartamento menor. A entrada era modesta. O cheiro do corredor lembrava sabonete baratinho. Passei a dormir com uma luzinha ligada porque a escuridão me lembrava demais das coisas que saíram com a porta batendo. Trabalhei mais. Não porque quisesse fugir, mas porque o barulho do teclado e a sensação de ser útil me davam uma borda de normalidade. A cozinha continuou a minha terapia silenciosa, fazer comida, arrumar a casa, cuidar das contas. Havia dias em que me pegava olhando a janela e tentando identificar em qual momento as promessas tinham virado pó. Mas foi em um desses dias comuns, ao mexer num casaco antigo que guardara na expectativa de que um dia voltaríamos a sermos nós, que encontrei o que mudaria tudo, um recibo amassado, escondido no forro do bolso, com a data de um sábado qualquer, o dia em que... Agora eu sabia, ele saiu e nunca mais voltou. O recibo era do supermercado onde eu costumava comprar pão. Estava escrito o nome da loteria que eu, às vezes, comprava por impulso, como quem compra um doce na fila do caixa, um bilhete para sonhar. Eu lembrava vagamente daquele sábado. Comprei pão, deixei uma nota, comprei um bilhete.
Nada muito diferente das outras manhãs. Só que aquele recibo, esquecido no tecido, tinha uma sequência de números que me parecia então, com a estranheza de quem se dá conta de um fio solto em um tapete tremendamente familiar. Voltei àquela tarde na cabeça menos o barulho da máquina registradora. A caixa cansada que sorriu, a mão de Micael que me ajudava a carregar as sacolas. Mas ele não estava comigo naquele sábado. Ele apareceu depois, com as mãos cheias de promessas que agora soavam vazias. Tive vontade de queimar o papel ali mesmo, de rasgar a thread que conectava o passado ao presente. Mas o instinto que me manteve em pé quando ouvi a palavra lixo foi outro: curiosidade e a necessidade de justiça. Mesmo que fosse apenas para entender até onde ia a traição. Guardei o recibo no bolso da blusa e fui trabalhar. À noite, antes de dormir, abri o navegador e digitei o nome da loteria, buscando informações que, até então, eu julgava irrelevantes. Descobri que existia um protocolo para reclamação de prêmios, números, prazos. Não soubesse nada sobre processos, mas sabia ler e conectar pontos. E havia, nessa habilidade bruta, algo parecido com uma luz que acende num corredor escuro. Não contei a ninguém de imediato. Primeiro porque ainda havia uma parte de mim que esperava que tudo fosse um mal-entendido, uma confusão passageira que o tempo resolve. Segundo porque eu precisava de algumas certezas antes de me expor ao risco de parecer paranoica. Comecei a mapear, no recibo, a hora aproximada da compra, nas fotos que eu tinha, o carro novo dele. Nas redes sociais, as postagens com fóruns, notas fiscais ou selfies que o mostravam ostentando uma vida que não partilhávamos. A cidade é um lugar cheio de pequenas evidências. Há sempre câmeras em lojas, entregadores, caixas que reconhecem clientes pela voz. Cada pequeno ponto podia ser uma linha a mais no meu mapa de reconstrução. Fui à lotérica no fim de semana seguinte. Entrei com o receio de ser a mesma mulher que, dias antes, arrumara comida no forno e se esforçara para fingir que estava bem. A senhora no balcão me recebeu com a indiferença gentil de quem já viu muita gente passar. Pedi para ver registros. Perguntei, com voz controlada, se havia alguma reclamação de prêmio no dia que estava marcado no recibo. Eles não podiam me dar informações detalhadas ali por políticas internas. Mostrei o recibo, expliquei que acreditava haver uma reclamação indevida. E o ambiente mudou um pouco, as expressões ficaram mais atentas, o atendimento mais cuidadoso. Anotei nomes, horários, o número do caixa que me atendeu naquela manhã. Saí de lá com mais do que promessas vagas. Saiu um contato. Abertura para que eu pedisse formalmente a verificação de registros e uma orientação de como pedir a imagem das câmeras no dia específico. Ao mesmo tempo, comecei a observar Micael com a discrição de quem precisa de dados, não de quem busca vingança. As postagens dele ficavam mais ousadas, fotos do carro. Almoço em restaurantes que eu não conhecia e a aparição pública de Sabrina, sempre ao lado, sempre sorrindo. Parecia uma campanha silenciosa de substituição, criar uma narrativa em que eu já não existia. Havia uma notícia local sobre um carro de luxo chegado à cidade, com fotos e a placa parcialmente visível. Guardei tudo. Aprendi a baixar imagens, a salvar páginas, a manter uma pasta em nuvem que funcionava como um diário juiz, não por obsessão, mas por necessidade. O momento de maior clareza veio quando conversei com o caixa, que me atendera no sábado em que comprei o bilhete. Ele lembrava de mim. Lembrava do meu rosto cansado, da conversa banal sobre o tempo. Confirmou que eu havia sim comprado o bilhete naquele dia e que o recibo fora emitido. Falou também que, no dia seguinte, houve uma movimentação maior na lotérica, com um cliente que parecia ansioso. Não pude, e não quis, forçar o relato para além do que ele lembrava. A verdade tem um jeito próprio de aparecer quando a gente deixa espaço para que as peças se revelem. O caixa foi cauteloso. Não inventou,
não enfeitou. Entregou um ponto, a compra era minha. Com aquilo em mãos senti que a humilhação poderia, de algum modo, ser transformada em algo diferente, não mais um instrumento para me reduzir, mas uma alavanca para pedir satisfação. Decidi, então, que não me renderia ao silêncio da vergonha. Pela primeira vez, enviei uma mensagem curta a Michael. Não foi um pedido, nem um grito. Foi uma pergunta direta. O que aconteceu com o bilhete que comprei naquele sábado? Ele demorou a responder. Quando respondeu, foi seco, evasivo, e havia no tom uma tentativa clara de deslocar a responsabilidade. Negou com uma tranquilidade que me irritou, como se a palavra lixo tivesse sido apenas uma peça de teatro. Não me poderia bastar. Contratar um advogado foi um passo que aconteceu primeiro na cabeça e depois na prática. Eu queria alguém que entendesse que aquilo não era apenas sobre um pedaço de papel ou um carro reluzente. Era sobre retomar a dignidade que me fora negada em praça pública. Pesquisei indicações, li comentários e acabei encontrando David Turner, um advogado que vinha recomendado por mulheres que, segundo li, tinham passado por disputas civis e recebido orientação clara. Marquei um horário. Era uma sala pequena, livros, diplomas, canetas alinhadas como soldados. David me escutou sem interromper, fez perguntas pontuais. Perguntou o que eu queria. Respondi que queria a restituição do que era meu e que queria que a verdade ficasse registrada. Que não precisava de vingança, só de justiça. Ele falou do procedimento em termos simples: recolher provas, comprovar a titularidade do bilhete, apresentar documentação que demonstrasse que eu fora a compradora. Nada de fórmulas mágicas, nada de promessas grandiosas. Apenas os passos claros que a lei permite. Pediu cópia do recibo, pediu que eu reunisse tudo: conversas, fotos, testemunhas. Sugeriu que pedíssemos as imagens de certidão lotérica e que tentássemos um acordo inicial com a parte contrária, menos sempre com a possibilidade de levar o caso à justiça se não houvesse solução. A maneira calma de David me deu um mapa prático para seguir. Não havia retórica vazia, só trabalho. Essa objetividade era, naquele momento, um conforto. A investigação começou devagar e ganhou forma. Enviamos um pedido formal à administração da loteria solicitando a verificação de onde e quando o prêmio fora reclamado. Pedimos as imagens da loja no dia e horário em questão. Contatamos o caixa para formalizar o depoimento por escrito. Coletei extratos eletrônicos das minhas contas, não porque fosse provar um crime, mas para mostrar que eu fiz a compra. A pasta com documentos cresceu como quem empilha tábuas para construir uma ponte sobre um abismo. Havia tarefas que aprendi a fazer sozinha, ir ao cartório e pedir certidões. Entender como se comprova a titularidade de um bilhete, conversar com pessoas que sabiam o caminho das formalidades. Em cada pequeno protocolo, percebia que me construía como pessoa novamente. A indignação continuava lá, quente, mas agora tinha um canal. Em vez de me consumir, transformei-a em disciplina. Foi, talvez, a primeira lição que a traição me deu. Você pode ser reduzida em público, mas pode também aprender a ser estrategista em silêncio. Enquanto isso, a vida cotidiana seguia com o seu peso. Havia dias em que eu me permitia rir de bobagens, cozinhar indecorosamente, pegar ônibus apertado e sentir que ainda havia propriedade sobre meu corpo e minha história. Havia noites em que a saudade era um animal que voltava para roer os ossos mais duros. Em conversas com amigas, percebi que a humilhação pública cria um efeito de espelho. Elas me viam e se viam. Algumas confessavam traumas similares, outras se mantinham à distância por não saber o que dizer. A rede que fui tecendo era pequena, mas firme. No meio desse embalo de papéis e idas e vindas, surgiu o rumor. Não foi a mídia grande. Não ainda. Foi um blog local, depois um perfil que perguntou se havia uma história sobre um carro e um abandono.
Não fui eu quem vazou nada. O fato é que o brilho do carro ajudava a criar uma história fácil de consumir. Michael, sempre preocupado com a imagem. Parecia querer que tudo fosse tema de conversa. O carro representava a vitória dele. Inadvertidamente, também o meu ponto de partida. Eu, porém, não me deixei seduzir por aquela exposição precoce. David sugeriu cautela. Quanto mais eu reagisse nas redes, mais espaço eu cederia para versões e boatos. Precisávamos de fatos. As imagens das câmeras chegaram com dificuldade, menos burocracia, prazos, pedidos formais. Quando finalmente tivemos acesso, senti um frio de responsabilidade. Ali estavam pessoas, movimentos, gestos que, em si, não narravam todo o drama, mas que serviam para alinhar fatos. Havia um homem entregando o bilhete, um cliente que parecia impaciente, e a movimentação do caixa que confirmava que a compra fora realizada. O vídeo não era um filme de vingança. Era uma peça de prova. David explicou com paciência que provas não precisam ser dramáticas para serem decisivas. Precisam ser claras. Fizemos uma lista de testemunhas. O caixa, que já havia colaborado verbalmente. Uma vizinha que lembrava de Michael entrando no carro novo numa tarde. Uma amiga minha que fizera menção, num comentário inocente, de que eu havia comprado um bilhete naquela semana. Coletamos declarações assinadas, feitas de forma simples e precisa. Não buscamos sensacionalismo nos relatos. Pedimos apenas que cada um descrevesse o que lembrava, de maneira cronológica. Cada assinatura era uma pequena vitória, a sensação de que aquilo que me fora retirado tinha agora quem o corroborasse. Em paralelo, precisei lidar com a reação da família. Alguns ficaram do meu lado. Outros, perplexos, perguntaram se eu não tinha perdoado, como se o perdão fosse um botão que se aperta para restaurar tudo. Expliquei que perdoar não é o mesmo que renunciar aos direitos. Que existe uma diferença entre graça e absolvição. Disse também que minha prioridade não era punir, mas recuperar o que era justo e reconstruir minha vida. Minha mãe me ofereceu um colchão por alguns dias. Minha irmã veio com caixas e uma determinação açucarada de limpar minha dor com brigadeiros e conselhos práticos. Esses gestos alimentavam minha resiliência. O chalé de passos concretos que eu vinha subindo ganhou forma com o primeiro documento. Oficial de processo preparado por David. Não era ainda o tribunal, mas o rascunho da narrativa que íamos levar adiante. Nele figuravam as datas, as provas, os pedidos, a restituição do valor correspondente ao bilhete. A formalização das testemunhas e a verificação das imagens que confirmassem a compra. David foi claro, poderíamos buscar uma conciliação extrajudicial. Mas, se a outra parte se negasse, levaríamos ao caminho contencioso. Eu sentia que cada frase daquele documento colocava parte da minha história no lugar de direito. Houve um gesto pequeno e, ao mesmo tempo, simbólico, que me deu a medida do que se desenhava. Uma tarde, caminhando pela rua, vi Michael estacionado em frente a um restaurante elegante. Saiu do carro como se fosse dono de um reino recém-aceito. Passei por ele sem olhar, e ele, surpreso talvez, virou a cabeça. Seus olhos me buscaram como quem busca aprovação, não disse nada. Não houve pompa no meu silêncio. Ali, em plena calçada, pude experimentar a sensação curiosa de que o poder que ele queria demonstrar com aquele carro não se materializava mais sobre mim. Eu não me curvava à cena. Não havia espetáculo para a mulher que estava reconstruindo. Os dias que se seguiram foram de montagem, cópia de declarações, assinatura de procurações, envio de notificações extrajudiciais. Em casa, organizei uma pasta física e outra digital. A pasta física tinha o recibo amassado no topo como quem guarda uma pedra preciosa descoberta. A pasta digital estava protegida por senha, com pastas nomeadas por datas e eventos.
Havia algo de terapêutico naquele ordenamento, alfabeto para a dor. Apesar de todo o aparato técnico, eu continuava a me perguntar sobre os motivos íntimos de Michael. Será que ele sentiu que jamais poderia partilhar conosco o que havia ganho? Ou foi tudo uma construção dele, uma justificativa para a traição? Essas questões eram secundárias frente à minha necessidade de recuperar aquilo que era meu. Percebi, então, que a justiça que eu buscava não era apenas material. Era simbólica. Recuperar o bilhete significaria a demarcação de que não me deixaria ser objetificada por um valor transitório. Por um símbolo de ostentação. Uma manhã, recebemos uma resposta oficial da administração da loteria. As imagens estavam disponíveis e haveria uma possibilidade de conciliação menos, mas apenas se a outra parte reconhecesse a titularidade. Foi o momento em que entendi que aquilo que começara na cozinha, com café frio e pão queimado, tinha se tornado uma disputa pública por veracidade. David sugeriu que tentássemos a via administrativa primeiro, tentando uma reconciliação. Não por medo do tribunal, mas porque um acordo poderia significar menor desgaste emocional. Eu queimei a língua do queixo, respirei fundo e concordei em tentar conversar. Marcamos um encontro mediado. David me prenunciou que acordos costumam ser reconhecimento parcial, talvez pagamento de uma quantia equivalente, talvez uma retratação. Pedi que os termos fossem claros. Eu só aceitava a restituição integral do que me pertencia. Mais um pedido de retratação pública. Se fosse possível, não queria humilhar. Queria que a verdade fosse dita em voz alta. Havia, no meu pedido, a ideia de que as palavras têm peso e que aquela palavra, lixo, não podia permanecer sem registro. No dia da reunião, senti a garganta apertar. Michael entrou acompanhado, com o ar de quem ensaia frieza. Sabrina ficou um passo atrás. As conversas iniciais foram burocráticas, cheias de evasivas. Ele ofereceu, em tom descompromissado, desculpas que mais pareciam notas de rodapé. Não havia nada de arrependimento que se traduzisse em ação. Quando a conversa começou a se estender em círculos, percebi que aquele encontro seria um termômetro, ou ele reconhecia que havia algo a reparar, ou seguiríamos para o tribunal. A proposta que veio foi insuficiente. Havia um cálculo frio na oferta que deixava claro que Michael via aquilo como um problema a ser resolvido. Com cifras e não como uma questão de dignidade. Não aceitei David. Com voz firme, registrou a recusa. No fim, saí da sala com o mesmo sentimento que tive quando a porta bateu, a responsabilidade de seguir em frente. Só que agora eu não estava mais sozinha. Quando a ação foi formalizada, houve um alívio seco, como o som de uma gaveta sendo fechada. Não era vitória, apenas um passo. Senti, pela primeira vez desde o dia do carro, que estava deslocando a narrativa, da vergonha para o tribunal dos fatos. O processo que se iniciava não era uma caça, era um pedido de reparação. Preparei as testemunhas para ouvir perguntas. Organizei meus documentos. Ensaiei, em silêncio, a maneira de explicar que eu queria recuperar mais que dinheiro, queria reaver minha história. As luzes da sala de David, naquela noite em que revisamos o dossiê, pareciam mais quentes. Havia no ar a mistura de cansaço e propósito. Repassamos ponto por ponto, recibo, imagens da lotérica, declaração do caixa. Minhas mensagens para Michael que demonstravam tentativa de resolução. Principalmente, a narrativa coerente. Perguntei a David, entre um par de folhas, se havia chance de fazer aquilo sem que a história se tornasse espetáculo. Ele respondeu que a justiça, por vezes, é também um exercício público, mas que nossa prioridade era preservar minha dignidade. Eu concordei. Foi nesse momento de organização que percebi como minha vida havia se desdobrado em duas linhas, a do antes. Com o carro e a palavra lançada como um insulto, e a do agora, feita de provas e passos firmes.
Não era que eu tivesse esquecido a dor. Era que estava aprendendo a transformá-la. Cada documento que colocávamos na pasta era uma afirmação. Eu existo. Eu comprei. Eu mereço. A primeira audiência ainda estava longe. Havia todas as etapas burocráticas a cumprir. Mas, ao fechar a pasta naquela noite, senti uma sensação curiosa de que, pela primeira vez, não precisava carregar a insignificância da palavra que ele me atirara. Eu a recolhera, examinei-a e a troquei por fatos. Isso não apaziguou tudo. Não apagou o gosto amargo de abandono. Mas me deu algo que parecia mais valioso: direção. No elevador, voltando para casa, pensei na possibilidade de que minha história poderia, no futuro, servir a outras mulheres. Não como um pedestal de moralidade, mas como um exemplo de que é possível reagir sem se perder. A ideia da Second Chance Fund nasceu nesses voos curtos entre andares e pensamentos. Um recurso para quem precisa recomeçar após ter sua segurança financeira violada por quem dizia amar. Guardei a semente daquela ideia como quem protege um filhote de tempestade. As noites seguintes foram de espera ativa, ligar para testemunhas, aguardar respostas da lotérica, revisar documentos. Em uma dessas noites, quando o sono ainda não vinha, abri fotos antigas do casamento, simples, sem grandiloquência. Um bolo torto, sorrisos de improviso, e percebi que a história que eu contava não se resumia a uma imagem diante de um carro. Havia um percurso, um passado que eu poderia carregar com ternura, e não com vergonha. Essa percepção não anulava a traição, mas permitia que eu a integrasse numa narrativa maior, a minha. E foi nesse fio de tempo, entre a hora em que a porta bateu e o momento em que o processo começou, que algo mudou definitivamente. Minha dor deixou de ser um peso paralisante e passou a ser combustível para a ação. Não por ódio, não por desejo de expor, mas por uma exigência de justiça que vinha de dentro, limpa e direta. Na manhã em que fomos protocolar a petição inicial, havia um incêndio silencioso em mim. Não era mero orgulho, era o reconhecimento de que a vida não era apenas aquilo que me fora negado. Ao sair do prédio do fórum, senti a luz de um mau dia atravessando as folhas de uma árvore. Havia pessoas circulando, advogados, funcionários, um mundo que seguia. Carreguei a pasta até o ônibus, com a sensação de que estava levando muito mais que papéis. Levava a minha história de volta para a cidade em que viveria daqui para frente. Quando a notícia do protocolo começou a circular, apareceram perguntas e olhares. Alguns amigos me apoiaram, outras pessoas murmuraram. Micael, por sua vez, ainda tentava controlar a narrativa pública com sorrisos e fotos. Em suas redes, daquela vez, não apareceu o carro. Havia um esforço visível para apagar o passado enquanto eu o registrava de maneira oficial. Naquela noite, deitei na cama, com as caixas ainda por desfazer, a sensação do tecido da colcha sob a pele, pensando nas possibilidades. A legalidade daria um veredito. Talvez, seriam meses até que o tribunal se pronunciasse. Eu sabia dos tempos. Mas também sabia que todo o caminho até ali fora construído com escolhas conscientes. Em vez de explodir, eu documentei. Em vez de humilhar, eu recuei e preparei. Em vez de sumir, eu apareceu com uma pasta organizada. E foi com esse susto de quietude que encerrei um capítulo, não a história inteira. Habíamos protocolado a demanda, reunido testemunhas, solicitado as imagens. As próximas semanas seriam de espera por uma audiência, por um possível tentativo de acordo, por mais perguntas que exigiriam respostas honestas. Eu não sabia como o tribunal se comportaria, nem qual seria a reação pública. Sabia apenas que não voltaria a ser reducionista diante do que me fizera. Sabia, também, que a palavra lixo perdera parte do efeito que outrora teve. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era o número da redação de um site local. Alguém tinha ouvido falar do protocolo. A repórter perguntou, com voz curiosa, se eu estaria disposta a comentar.
Respirei e respondi que minha prioridade era o processo, que não procurava espetáculo, apenas justiça. A recusa foi recebida com respeito. Eu não precisava transformar minha dor em manchete. Preferia que o que viesse dali servisse para algo maior, não apenas para satisfazer a voyeurística pública. Ainda havia muito por fazer. O carro continuava a existir nas ruas, o nome de Michael em comentários, a imagem de Sabrina em almoços exibicionistas. Mas cada passo que eu dava costurava uma história de volta, não a minha versão amplificada para o público, mas a narrativa dos fatos, a verdade científica de recibos e imagens e testemunhos. O processo me deu um objetivo, e o objetivo me deu autonomia. À medida que os dias viravam semanas, comecei a rascunhar ideias mais concretas sobre o que faria se recuperasse o que era meu. Não era pensamento infantil de revanche. Era planejamento prático, abrir um pequeno negócio, criar oportunidades para outras mulheres que, como eu, tiveram sua segurança financeira violada. O conceito da Second Chance Fund deixou de ser somente um nome idealizado e ganhou notas, números, possibilidades de parceria com organizações não governamentais locais. Era uma maneira de transformar a humilhação em alguma forma de legado. Havia quem dissesse que dinheiro não compensa a traição. Eu concordava. Mas também sabia que a ausência de recursos torna a reconstrução muito mais difícil. A fundação que imaginava não seria apenas um cofre. Seria um lugar de acolhimento, de formação profissional, de empréstimos sem exploração, com respaldo jurídico básico. Pensar nisso me dava um horizonte que não era vago, era uma resposta construtiva para o que havia sido uma agressão. As noites de compilação dos documentos me ensinaram uma verdade prática: a justiça é lenta, mas previsível. Se você tratar os processos como tarefas ordenadas, haverá menos surpresas. Se você se mantiver em silêncio estratégico, a narrativa pública perde seu veneno. Essas lições, duras como pedras, começaram a firmar as bases do que eu queria construir, não apenas recuperar o que era meu, mas assegurar que a dor que senti servisse para dar força a outras. E então veio o telefonema de David. As imagens das câmeras ainda precisavam de verificação técnica. A lotérica confirmara uma reclamação de prêmio em nome de Michael. A primeira audiência fora marcada para uma data que, por enquanto, estava distante. Ao desligar, senti a expectativa subir como uma maré discreta. Não era triunfo. Era a preparação para um enfrentamento que poderia tomar formas diferentes. Eu sabia agora que o processo poderia ser um caminho de restauração, mas também um espelho público de nossa intimidade, e isso me deixava alerta. No entanto, a decisão que tomei não teve volta. Eu continuaria. Não por ódio, nem por espetáculo, mas por reconstrução. Enquanto as datas do tribunal se aproximavam lentamente na agenda, concentrei-me em outra tarefa: esboçar o que teria de ser o negócio que eu abriria quando tudo isso terminasse. Ideias surgiam à noite: um mercado comunitário, um espaço que conectasse produtores locais e oferecesse formação para mulheres que precisavam recomeçar. Cada plano era um ato de esperança, e a esperança, no meu caso, era apenas trabalho disfarçado de sonho. Naquele intervalo entre o protocolo e a audiência, percebi também uma mudança nas minhas relações. Algumas pessoas antes indiferentes se aproximaram com gentileza. Outras afastaram-se com desconforto, incapazes de lidar com a exposição de uma vida íntima. Aprendi a priorizar quem ficava, não por piedade, mas por valor. Havia uma nova clareza sobre afeto e reciprocidade. Relações que valiam eram as que se mantinham em silêncio prático. Trazendo almoço, consultando sobre papéis, oferecendo companhia em silêncio. Essas presenças simples foram a minha fortaleza. Certa tarde, ao conferir as mensagens, encontrei uma notificação de uma pequena organização que dizia querer conversar sobre minha ideia de fundação. Havia,
Naquela mensagem curta, a promessa de que aquilo poderia transcender meu caso pessoal. Respirei fundo e respondi. Não era o fim da humilhação, mas o começo de um plano de longo prazo. Eu ainda carregava a palavra que ele me lançara, mas agora ela estava menos afiada. A transformação começou lenta, mas efetiva, onde antes havia vazio, abria-se uma rota. A experiência me ensinou que a dignidade não retorna por decreto. Reconstrói-se, passo a passo, com papéis, testemunhas, coragem e um plano. Meu marido tinha comprado um carro de luxo para exibir sua nova vida e, com um gesto que nem sequer mereceu poesia, havia me chamado de lixo. Aquilo me feriu, mas não me terminou. Na manhã em que fomos notificados de que a primeira audiência estava agendada, senti a mesma mistura de medo e determinação que sentira no dia em que encontrei o recibo. Não sabia ainda como seria o tribunal, nem como a mídia reagiria. Mas sabia que dali para frente minha história entraria num formato que eu não poderia mais controlar. E que isso exigia preparo. Arrumei minhas coisas. Conferi as cópias das declarações. Revirei novamente as imagens e olhei para a pasta que carregava comigo. Dentro dela, além do recibo amassado e das imagens, havia algo mais, uma lista de nomes de mulheres que eu pretendia ajudar com a fundação. Guardei aquela lista como um juramento silencioso. No fim daquele dia, quando a cidade escureceu, sentei-me à mesa da cozinha, acendi a luz e olhei para as marcas que o tempo deixou nas paredes. Havia ali, nos pequenos sinais de uso, a prova de que a vida é feita de camadas. A palavra que ele pronunciou ainda ecoava, mas eu a usava agora como referência, não como sentença. Sabia que a audiência se aproximava e que muitos capítulos daquela história ainda não estariam fechados. Ainda faltava contar a lógica do tribunal, como as testemunhas se comportariam. Qual seria a reação pública? Principalmente, qual o desfecho material daquele litígio? Tudo isso me deixava em alerta, com a pulsação acelerada, porém estranhamente serena. Eu não sabia o final, menos ninguém sabia, mas sabia que não voltaria a ser reduzida pelo som de uma porta batendo. Havia trabalho a fazer. Havia uma pasta a ser levada ao tribunal. Havia, talvez, um mercado a abrir e um fundo a criar. E havia, acima de tudo, a escolha de caminhar adiante. Se você já sofreu uma traição que escancarou sua vida, curta este vídeo e fica comigo. Esta história é para nós. No dia da audiência, acordei com uma calma que não era ausência de medo, mas o resultado de meses de ordenamento, pasta pronta, cópias numeradas, declarações assinadas. Vesti uma blusa simples, algo que dissesse seriedade sem ostentação, e olhei no espelho tentando encontrar a mulher que sairia dali diferente. Não por revanche, mas por propriedade sobre sua história. A rua até o fórum parecia a mesma de sempre, com bancos, carros, senhoras levando sacolas de feira. E, ainda assim, eu sentia que cruzava uma linha. A sala de audiências estava cheia, não de curiosos sensacionalistas, mas de pessoas cujas vidas por algum motivo haviam se cruzado com a nossa, amigos que queriam dar apoio. Jornalistas discretos, o advogado da outra parte, claro, Micael, com um rosto de quem tenta manter o controle. Sabrina estava ao seu lado, com um olhar que dizia mais sobre a vida pública do que sobre o que de fato havia acontecido entre quatro paredes. A juíza Eleanor Brooks presidia com uma voz serena. Alguém que havia visto muitos conflitos e sabia separar o fato do espetáculo. David abriu com calma. Não houve dramatização. Ele expôs a linha do tempo como se puxasse um fio, compra feita naquela manhã. Recibo emitido, recolhimento do bilhete, reclamação do prêmio em nome de Micael. Apresentou o vídeo da lotérica, o depoimento por escrito do caixa, as mensagens que eu havia trocado quando tentei resolver o assunto extrajudicialmente. Cada elemento era simples, direto e conectava uma peça a outra. Quando o vídeo foi exibido, não havia trilha sonora, nem efeitos.
Apenas imagens que mostravam movimentos distintos. Eu na fila. O caixa registrando a venda. Em seguida, a movimentação no balcão nos dias seguintes. Eram imagens longe de um roteiro cinematográfico, mas incapazes de negar a sequência dos fatos. O advogado da parte contrária tentou, em sua fala, criar dúvidas, insinuou possibilidades, sugeriu interpretações diversas. Mas David retomava cada ponto com a precisão de quem monta um quebra-cabeça. Onde está a cadeia de custódia desse bilhete? Quem apresentou a reclamação? Quem estava em posse do comprovante emitido naquele dia? Perguntas práticas, que não apelavam ao dramatismo. A juíza fez as perguntas necessárias. Foi objetiva. Em um momento, o caixa subiu ao corredor e, com voz firme e sem buscar heroísmo, repetiu o que lembrava. Eu havia comprado o bilhete naquele sábado. Não era uma confissão grandiosa. Era uma confirmação que, somadas outras provas, tinha peso. Quando a palavra passeou pela sala menos as testemunhas, os documentos, as imagens, senti o tempo se encurtar. A sensação era curiosa. O que me parecia antes uma montanha intransponível torna-se um conjunto de pedras que, uma a uma, podiam ser reposicionadas no lugar certo. Não houve cena de explosão. Em vez disso, houve clareza. David falou da titularidade como um direito simples. Quem compra, quem guarda, quem apresenta menos essa cadeia era o centro da questão. A juíza ouviu, anotou e pediu esclarecimentos técnicos que foram dados com sobriedade. No fim da sessão, antes do encerramento, senti um olhar no canto da sala que não era de vitória, mas de compreensão. Havia pessoas ali que não conheciam minha história e que, ainda assim, pareciam tocar com os olhos a possibilidade de justiça. Saí daquele dia menos exausta pela exposição e mais confiante na capacidade do sistema de reconhecer um direito básico. Os dias seguintes foram de espera pela decisão formal. A notícia do processo já circulava com prudência. Alguns telejornais locais tocaram o assunto sem sensacionalismo, e algumas vozes me procuraram para ouvir não o drama, mas o que viria depois. Eu mantive o mesmo cuidado, falava pouco, evitava entrevistas longas. Queria que o veredito falasse por si. E quando o documento saiu, a leitura parecia simples e, ao mesmo tempo, de uma carga enorme. A juíza Eleanor Brooks reconheceu a titularidade do bilhete. Confirmou as provas apresentadas e determinou a restituição do prêmio à pessoa que, de fato, o havia adquirido. Foi uma decisão de restituição civil menos a forma ordenada que o tribunal tinha para devolver aquilo que me pertencia. Senti o corpo responder de maneiras que eu não esperava. Alívio. Sim, mas também uma espécie de luto pela vida que perdi naquelas horas de exposição pública. Não houve euforia. Fui honesta comigo. Aquele papel restituído não apagaria a humilhação nem recuperaria as noites de aperto no peito. Mas colocava no lugar certo algo que não havia sido meu para começar. As pessoas amigas vieram me abraçar. David apertou a minha mão e, com um olhar que misturava cansaço e confraternidade, disse que havíamos feito o que era justo. Eu agradeci, não com palavras vazias, mas com atenção. Com a restituição, veio a pergunta que guardei desde o início: o que eu faria com aquilo? Dinheiro, por si só, não era remédio. Por isso, antes de qualquer decisão impulsiva, conversei com as pessoas que me apoiavam, minha irmã, minha mãe, amigas que tinham experiência com negócios. Havia o desejo de montar algo prático, algo que atendesse uma necessidade que eu via ao meu redor, mulheres que, abaladas pela perda menos seja por traição, seja por golpe, não encontravam suporte para se reorganizar. Nasceu aí o plano definitivo, abrir o CON, um comércio local que funcionasse também como eixo para o Second Chance Fund. Decisões de empreendimento nunca são apenas financeiras. São escolhas de valores, de quem se quer servir, de que cultura se quer instaurar.
Planejei o mercado como um lugar simples e afetivo, produtos de qualidade a preços justos, fornecedores locais. Acima de tudo, a prioridade de empregar mulheres em transição menos aquelas que necessitavam de uma oportunidade de recomeço. Paralelamente, o Second Chance Fund serviria para apoio imediato, pequenas bolsas para aluguel, acesso a oficinas de requalificação profissional e suporte jurídico básico para quem precisasse recuperar direitos. Não inventei soluções milagrosas. Desenhei algo possível, com parceiros locais, organizações não governamentais e pessoas de confiança que toparam colaborar. A inauguração do Quarket foi um dia cheio de cheiros reconfortantes, pão saindo do forno, café passado na hora, prateleiras bemodes que pareciam dizer aqui tem cuidado. Eram mulheres que passaram por entrevistas em que não pedi que dissessem suas histórias como prova. Pedi que falassem do que sabiam fazer, do que gostavam de aprender. Treinamos juntas, arrumamos etiquetas e, quando as portas se abriram, senti algo que misturava orgulho e humildade. Havíamos construído mais do que um comércio, criáramos um espaço de convivência, de aprendizado e de dignidade. O Second Chance Fund começou modesto, um fundo para pequenas emergências, para quem precisava de um prazo a mais para retomar as rédeas da vida. Não empilhamos promessas de salvação financeira, mas oferecemos suporte prático. Workshops de finanças pessoais, orientação jurídica básica e oficinas de empreendedorismo foram algumas das atividades. As primeiras beneficiárias eram mulheres da vizinhança, conhecidas por terem passado por dificuldades. Ver a transformação de alguém que, um mês antes, ainda era frágil e agora arrumava uma prateleira do mercado com alegria, foi mais valioso do que qualquer manchete. A repercussão pública foi contida e, felizmente, dirigida ao que importava, a ideia de reconstrução. Alguns veículos locais mostraram o mercado como exemplo de economia solidária. Grupos de apoio a mulheres mandaram mensagens oferecendo parcerias. Eu participei de algumas palestras, não como oradora impositiva, mas contando o que sabia fazer, organizar, documentar, buscar redes. Minha postura era clara, não queria transformar minha vida em espetáculo, queria que ela servisse de exemplo funcional. Algumas pessoas perguntavam se eu havia perdoado Micael. Respondi sempre da mesma forma: perdoar não significa apagar. O perdão que eu cultivei era uma prática privada, que me impedia de transformar minha existência em vingança. Não queria que a vida dele fosse medida pelo quanto eu havia sofrido. Queria que a minha vida fosse medida pelo quanto eu me levantara. Isso era diferente de indiferença, havia dor vivida com honestidade, não engolida para dizer que estava tudo bem. Meses depois, houve um encontro breve público que funcionou como fechamento simbólico. Micael apareceu no bairro. Não sei ao certo motivo, talvez curiosidade, talvez tentativa de exposição pública. Estava sozinho desta vez. O carro de luxo não era bandeira naquele dia. Ele entrou no mercado como se fizesse uma visita casual, olhando prateleiras, fingindo interesse por produtos que nem sempre eram novidade para ele. Nossas trocas foram curtas. Ele murmurou algo sobre saber que eu conseguiria, uma tentativa de recuperação que soou mais como uma busca de validação do que como pedido de desculpas. Eu poderia ter refeito a cena da porta batendo, mas a cena se esvaiu num segundo. Em vez de confronto, escolhi algo mais difícil: firmeza tranquila. Agradeci pela aparição e restabeleci limites. Não houve reconciliação teatral. Houve apenas a confirmação de que cada um seguira seu caminho. A vida que construí depois não foi um preço pago por humilhação, tampouco uma vitória estampada em estatísticas. Foi um desenho de continuidade. Aprendi que justiça e graça podem caminhar juntas, buscar aquilo que é seu com determinação, e ainda assim escolher a dignidade em como se responde ao outro. O Second Chance Fund cresceu em passos, não em saltos. Recebemos candidatos,
aprovamos pequenas ajudas, oferecemos cursos. A comunidade respondeu com generosidade inesperada. Menos pessoas do bairro doavam tempo, receitas e conselhos. O mercado passou a ser ponto de encontro, e os rostos das funcionárias, antes cansados, foram adquirindo uma expressão de propriedade. Ao fechar as portas no final de um dia longo, muitas vezes penso na mulher que segurava a caneca de café no início de tudo. Não a culpo por ter sido surpreendida. Culpo apenas a cultura que tantas vezes naturaliza a desigualdade dentro de relações íntimas. E é por isso que trabalho, não para provar nada a quem me feriu, mas para construir uma alternativa para quem precisa recomeçar. Essa alternativa não tem a ver com fingir que o passado não doeu. Ela tem a ver com oferecer ferramentas para que a dor não determine o fim da história. Os frutos não vieram do céu. Vieram do planejamento, do apoio de pessoas que acreditaram no projeto. De noites sem sono e de decisões práticas que muitas vezes foram pequenas. Pagar a primeira folha de pagamento. Aceitar a primeira doação. Organizar a primeira oficina. Havia, no processo, também uma satisfação íntima, devolver à cidade um pouco da dignidade que achei ter perdido. Se, no início, o carro de luxo parecia uma exibição de triunfo, hoje é apenas uma lembrança instrutiva sobre como objetos podem ser usados para mascarar vazios. Se você estiver assistindo e sentindo que a sua história precisa de recomeço, saiba que a recuperação tem estágios e que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. No link da descrição há informações sobre o Second Chance Fund. Formas de apoio e recursos para mulheres que buscam uma nova organização financeira e jurídica. Inscreva-se no canal e acompanhe as histórias que a gente conta por aqui, não como espetáculo, mas como redes de suporte. Não quero terminar com lição moral ou com frases prontas. Quero terminar com o que realmente aprendi. Dignidade se reconstrói em atos repetidos. Justiça se busca com planejamento e paciência. E o perdão que liberta é aquele que nos devolve o foco para construir algo que sirva a mais gente. Hoje, quando passo pelo estacionamento onde um dia vi o carro brilhando ao sol, já não sinto o mesmo corte no peito. Vejo apenas uma rua onde, no passado, houve uma escolha que me feriu, e, no presente, uma comunidade onde tantas outras escolheram se reerguer. A palavra que me atiraram, lixo, ainda existe nos arquivos da memória, mas perdeu seu poder de definir quem sou. Troquei-a por nome, por trabalho, por gente que aprendeu comigo e eu com elas. E é nessa troca que encontro paz, não na humilhação exposta, nem na ostentação vencida, mas na vida cotidiana que escolho construir e compartilhar. Se essa história tocou você, procure os recursos na descrição. E lembre-se, recomeçar é possível. E você não precisa fazer isso sozinha.